Deixa eu te contar a história de um professor que achou muito estranho o jeito que seu aluno falava do pai. Era diferente do que todos os outros alunos diziam sobre seus pais. E o pai dessa criança autorizava tudo, admirava tudo que ela fazia, não dizia coisas que um pai geralmente tem que dizer. E o professor ficou um tanto encucado com isso e foi saber mais junto à mãe da criança. E a mãe revelou algo muito interessante. Na verdade, o pai não vivia naquela casa. O pai estava ausente, lutando uma guerra há muitos anos. A criança mal chegou a conhecer o seu pai pessoalmente. Mas, segundo ela, o pai escrevia assiduamente para a criança. E ela recebia muitas cartas do pai. O professor então entendeu, a criança só conhecia o seu pai à distância, mas pelas cartas ele dizia tudo isso que a criança reproduzia, exatamente desse jeito. Um dia ele foi visitar a casa da criança e entendeu bem a situação. Havia de fato uma caixa repleta de cartas enviadas por aquele pai. Era realmente alguém que escrevia recorrentemente. Mas um detalhe chamou muito a atenção do professor. Apenas a primeira carta estava aberta como tendo sido lida. As outras todas estavam lacradas exatamente como deveriam ter chegado pelos correios. E aí ele entendeu. A criança, na verdade, tinha aberto a primeira carta e não tinha encontrado ali exatamente o que ela esperava que fosse o seu pai, não tinha encontrado ali o que ela esperava que seu pai dissesse, para agradar a si mesma. Então ela tinha decidido deixar fechadas todas as outras cartas para não continuar frustrando as suas expectativas desse pai imaginário que ela tinha criado para si. Toda analogia tem a sua limitação, é claro. Deus não é um pai ausente escrevendo cartas para nós, mas eu inventei essa historinha para falar sobre algo muito importante. Eu percebo que muitas pessoas falam muito de Deus e falam assim, sem cuidado algum. Dizem o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus autoriza, não autoriza, sem, contudo, deixarem Deus dizer aquilo que Ele mesmo quer dizer. E quando Deus diz, essas pessoas muitas vezes continuam cobrindo os próprios ouvidos e continuam falando de Deus, continuam falando aquilo que elas pensam de Deus, aquilo que elas esperam de Deus. Não é assim que devemos fazer como filhos queridos desse Pai amoroso. Nós devemos ouvi-lo. Nós podemos e devemos falar com Ele, abrir o nosso coração, mas ouvidos atentos. Nós não podemos criar um Deus imaginário para nós, mas devemos saber o que Ele revelou de si. Por isso nós nos reunimos para ouvirmos a palavra, por isso nós abrimos as Escrituras para lermos e ali encontrarmos o que Deus mesmo fala de si, o que Deus mesmo fala de nós, e assim nós nos relacionamos com Ele, não a partir da nossa imaginação, não a partir de mera poesia e inspiração, mas a partir daquilo que Deus diz de si. Esse é o caminho dos filhos de Deus, não há outra opção. Não deixemos as cartas lacradas. Dediquemo-nos à leitura. Dediquemo-nos ao estudo daquilo que Ele quer contar para nós. E ouçamos como filhos tementes, obedientes, que estão alcançados pela graça desse Deus que nos quer salvar e queiramos percorrer o caminho que Ele tem proposto para nós. É assim que devemos fazer. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.